Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o diabetes tipo 2 e os fatores de risco para esse quadro clínico. Bom, quando a gente fala em diabetes, existem tipos de diabetes, a exemplo do tipo 2, que é o que nós vamos conversar, mas no total de diagnósticos de diabetes, a maioria, os dados trazem que pelo menos 90%, entre 90% a 95% dos diabéticos são do tipo 2. Então, vamos àqueles fatores, que podem aumentar a chance de uma pessoa se tornar uma diabética do tipo 2. Antes, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo, clica na mãozinha que tem aqui embaixo do vídeo. É de graça, não vai lhe custar nada, só um segundo eu acho. E se inscreve no canal também, tá? Se você não me conhecia, eu sou o Henrique, sou nutricionista, venha fazer parte do canal para que você assim, possa acompanhar outros conteúdos que eu posto aqui sobre saúde, tentando focar sempre, na maioria deles, no tópico da nutrição, é claro. Bom, vamos a essa imagem aqui, que a fonte está logo aí abaixo, tá? Uma publicação do ano de 2019. Então a gente tem aqui ao centro da imagem, o diabetes tipo 2 e ao redor vários fatores que a gente vai ver aqui, eu vou citar todos e eu vou falar um pouquinho sobre alguns deles, sobre fatores que estimulam o diabetes tipo 2. Só que tem uma divisãozinha aqui, pontilhada, perceba, dividindo esses fatores em dois grupos. Então vamos lá, existem os fatores de risco não modificáveis e, do outro lado, existem os fatores de risco modificáveis. Basicamente, os fatores de risco modificáveis, como o próprio nome sugere, são fatores que aumentam o risco do diabetes tipo 2, porém eles são modificáveis. Ou seja, você pode, muito mais nesses, atuar de modo a modificar os seus hábitos de vida e se prevenir contra o diabetes. Agora, os fatores de risco não modificáveis são aqueles que existem independente da sua vontade. Eles simplesmente estão ali já afetando a sua vida sem você ter um controle disso. Vamos entendê-los. Vamos começar com esses de cá, tá? Que são os fatores de risco não modificáveis. Fatores genéticos, a história familiar, a questão étnica, a raça, existem alguns grupos que às vezes os dados de prevalência apontam uma maior prevalência para uma raça do que a outra. A idade, particularmente acima dos 45 anos de idade, as pessoas tendem a ter esse maior risco. Então, por exemplo, veja isso, que a sua história familiar, você não determina se na sua família tem um grande número de pessoas com diabetes tipo 2. Não é uma parcela de culpa sua, simplesmente é o seu histórico familiar. A questão genética, novamente, você não escolheu a família que você iria nascer, se a sua família é mais suscetível ou não ao diabetes tipo 2. Então, são coisas que você não controla, como a idade. Todo mundo vai chegar, quem estiver vivo, vai chegar aos 45 anos de idade e passar dos 45 anos de idade. Porém, eu já faço aí puxar a sardinha para a minha área, da nutrição, que apesar da idade ela ir avançando, a gente pode trabalhar com a nutrição que promova uma propriedade que é chamada de anti-envelhecimento, no sentido de deixar o seu organismo, na medida do possível, jovem, com a vitalidade de uma pessoa jovem, tá? Então é possível você estar com a idade avançando, mas com um organismo biologicamente até aparentando ser uma pessoa bem mais jovem do que a sua real idade. A história de diabetes gestacional, então assim, isso pode ser um aumento de risco de diabetes tanto para a mãe, se ela teve, a diabetes gestacional, quanto talvez também um aumento de risco para o feto depois na vida adulta dele, tá? Agora aqui no meio, veja que tem aqui, a questão das medicações. Eu acredito que eles colocaram no meio pelo seguinte motivo: é não modificável um fator de risco, porque às vezes a pessoa precisa do medicamento mesmo. Então assim, é aquela coisa, tem medicamento que tem uma finalidade que você usa e ele tem algum efeito colateral, só que você tinha que usar aquele medicamento ali naquele período, então não tem jeito.
ou às vezes medicamento prolongado também, né, de uso prolongado. Mas eu acredito que ficou ali no meio pelo seguinte motivo: ele também pode ser considerado um fator de risco modificável. Então ele é não modificável porque a pessoa precisa, né, usar medicamento, não tem jeito, mas ele também pode ser modificável, porque, por exemplo, tem gente que se automedica usando às vezes uma medicação, trazendo um efeito aí, né, negativo no sentido de controle glicêmico, aumentando o risco do diabetes tipo 2, sendo que é um medicamento que ela nem precisava, ou usou uma dosagem a mais do que precisava, enfim. Então, dependendo também do medicamento, às vezes ela poderia ter evitado a necessidade do medicamento caso ela tivesse tido um hábito saudável na alimentação, enfim, no estilo de vida, que evitaria que ela fosse, por exemplo, uma pessoa hipertensa. Então, às vezes ela usa um medicamento, um exemplo só, tá? Um medicamento para controlar algum quadro aí, eu citei a hipertensão só porque me veio à cabeça, mas algum quadro, ela está usando medicamento para controlar aquele quadro, mas ela desenvolveu aquele quadro por conta de maus hábitos, então ela poderia ter evitado aquele quadro caso ela tivesse um estilo de vida saudável, evitando o uso daquele medicamento. Então, acho que deu para entender, né? Antes de prosseguir para os fatores de risco modificáveis de fato, eu peço que você já comente aqui embaixo, caso você queira, né, fazer um elogio, algum comentário sobre o assunto, e compartilhe o vídeo com pessoas aí que possam se interessar com essas informações. Caso você tenha pessoas na família com diabetes tipo 2, pessoas ao redor, né, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que tem diabetes tipo 2, mas os filhos dela não. Então esse vídeo aqui pode ajudar no sentido de fazer as pessoas entenderem como elas podem atuar na prevenção para, né, tem histórico familiar? Tem, mas você pode se ajudar prevenindo, por exemplo, atuando nos fatores de risco modificáveis, que é o que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, fumar é uma opção, né? A pessoa fuma se quiser. Também é um fator de risco. Aí eu vou aqui já destacar, tá, o seguinte: os hábitos dietéticos. Obviamente, né, se a pessoa tem maus hábitos alimentares. Tanto que tem aqui, né, um monte de tranqueira aqui, né? Comida de fast food, refrigerante. Então é uma alimentação que a gente subentende, né, rica em gordura, trans, saturada, sódio, sal, às vezes, né, carnes ultraprocessadas que têm aditivos químicos, aditivos alimentares, rica em açúcar, pobre em fibras, pobre em compostos bioativos, né, vamos dizer assim, componentes bioativos, vitaminas, minerais talvez em deficiência. Então realmente é um problema. Então veja que realmente cuidar da alimentação, você talvez já sabia disso, né? Que a alimentação é importante para prevenir o diabetes, e o contrário. Uma má alimentação, a pessoa pode se tornar diabética. Você já sabia. Então fica aqui um reforço dessa mensagem, tá? Aí nós temos a hipertensão como um fator de risco modificável, porque que é basicamente o que eu acabei desenhando agora há pouco, né? Um raciocínio de quando eu falei dos medicamentos, porque às vezes a pessoa se tornou hipertensa por conta de maus hábitos alimentares dela. Então, a hipertensão é também um fator modificável, porque se ela tivesse um hábito saudável de vida, ela nem estaria com o diagnóstico de hipertensão. É claro que existem causas variáveis, mas muitas vezes a hipertensão é por conta dos maus hábitos alimentares. Por exemplo, além da má alimentação, a inatividade física, tá? Então, a inatividade física é um fator modificável, porque se você é sedentário, você pode modificar isso. A não ser que você tenha alguma limitação, algum tipo de contraindicação médica, né, que realmente você não tenha condição de fazer exercícios que demandem, né, um gasto calórico aumentado, mas também às vezes a pessoa tem chance de fazer atividades físicas mais leves que seja, né? Então, se for possível você fazer, né, então utilize essa brecha que existe para que você faça, modifique isso. Aí nós temos o que, né? O sobrepeso e a obesidade também é um fator modificável, uma vez que basicamente, né, muitas vezes as pessoas se tornam obesas justamente por uma inatividade física, por uma má alimentação. Então também tendo total relação com a sua nutrição. E aí a obesidade muitas vezes, né, leva à hipertensão, por exemplo, bem como, né, quem acompanha o canal aqui sabe, né, que a obesidade ela é um fator de risco para a hipertensão, inclusive para o diabetes tipo 2, que são chamadas doenças crônicas, né, não transmissíveis. Todas elas, a obesidade, hipertensão, diabetes, são doenças crônicas não transmissíveis,
E existem as comorbidades associadas à obesidade, como hipertensão arterial e diabetes tipo 2. Então, novamente, a obesidade é um fator de risco modificável nesse quesito, de que às vezes, né, tendo uma boa alimentação, você evitaria esse excesso de peso. Então, está aí o conteúdo, espero que você tenha aproveitado as informações. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.